No nosso pão diário de hoje nós vamos falar sobre uma situação em que muitas pessoas têm vivido nesta pandemia desde o início dela e estão passando e precisam melhorar. Hoje eu vou falar de superação. O livro sagrado diz lá em Gênesis, capítulo de número 41, versículo de número 50, o livro sagrado fala sobre José. José foi uma pessoa que passou por muitos traumas, foi vendido pelos irmãos, os irmãos tentaram matá-lo, jogando ele numa cisterna, não havendo água, tiraram ele e venderam eles para alguns viajantes que passavam ali, e sendo vendido como escravo, um homem chamado Potifar, lá no Egito, comprou ele passou a trabalhar para Potifar, e na casa de Potifar Deus o abençoou de tal maneira que tudo prosperava. De repente a mulher de Potifar se interessa pelo homem, quer dormir com ele, porém ele permanece sendo fiel, dizendo que não iria pecar contra Deus. Então a mulher arma para ele e ele é lançado na prisão, ele foi preso, trazendo-se assim mais um trauma, mais um problema na vida de José. Passando-se alguns anos, José na prisão, ele desvenda o sonho de duas pessoas, um copeiro e um padeiro, e pede para que um deles, quando saísse da prisão, lembrasse de José, e ele foi esquecido, abandonado. Quantas pessoas esquecidas, abandonadas na vida. Mas o mais interessante é que no capítulo de número 41, versículo 50 de Gênesis, quando aqui o Senhor Deus, o José mostra como Deus fez ele superar os traumas, superar as dificuldades. Nós temos vivido em uma época de pandemia onde muitas pessoas perderam parentes, perderam filhos, perderam amigos e precisam superar. Pastor, o que é superar? Superação é a pessoa ela superar uma situação desfavorável, uma situação desagradável, uma situação insuportável. Talvez é o que você está passando. Você não superou aquela perda, aquele casamento, aquela perda de um ente querido, você ainda não superou, você não consegue continuar a vivendo. Não está ao contrário, você vai lembrar da pessoa amada, mas não vai lembrar com dor, com sofrimento. Quando essa superação vem, Deus ele que manifesta ela sobre você. Leia comigo Gênesis 41, versículo 50. E nasceram a José 2 filhos, antes que viesse o ano de fome, que lhe deu a Zenate, filha de Potifera, sacerdote de On. E chamou José o nome do primogênito Manassés. Por quê? Deus me fez esquecer. Aqui o José coloca o nome do filho dele de Manassés, porque ele está declarando que Deus fez ele superar aquele trauma, aquelas situações. Tanto que quando os irmãos chegam a ele com medo, assustado, ele diz, não, nem lembro mais disso, eu entendi que foi necessário passar por essa situação para chegar aonde eu estou e poupar a vida de milhões de pessoas. Eu tenho certeza que nessa pandemia, muitos perderam o comércio, muitos perderam familiares e ainda não superaram. Deus quer abençoar você, Ele quer tirar essa dor do seu coração. E para isso, nós devemos orar, porque se Deus gerou um filho a José, que ele chamou de Manassés, Deus me fez superar, e o outro filho, Benjamim, que Deus me fez crescer na terra da minha aflição, ou seja, naquilo que é dor, naquilo que é sofrimento, Deus pode abençoar e transformar a sua vida. Oremos então. Senhor Deus, eu oro por esta pessoa que ainda não conseguiu superar uma perda de um ente querido. Vira e mexe, até mesmo acha que o Senhor é culpado porque aquela pessoa partiu, porque o Senhor não ajudou, e nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. Aquele que partiu está bem e só o Senhor sabe o que será. Agora os que estão aqui, é essa a preocupação, que ainda não conseguiram superar uma perda de um comércio, de uma empresa, por causa dessa pandemia. Nós temos que superar, Pai, porque a pandemia vai passar, o vírus vai passar, tudo vai passar. E nós, como é que estaremos depois de tudo isso? Por isso eu oro pela superação para esta pessoa. Assim como o Senhor fez José esquecer, também faça essa pessoa superar e passar adiante no nome de Jesus. E o pão diário de hoje, se alimente dele. Foi bom para você? Compartilhe,
deixe o seu like, divida com mais alguém. Está escrito em Eclesiastes: lançará os teus pães sobre as águas, depois de muitos dias acharás. Divide-o com 5, 7 ou mais pessoas, até com 8 pessoas se necessário. Divida esse pão com aquele que precisa. Que Deus te abençoe. Nos vemos aqui amanhã no Pão Diário.